Poderemos ter viagem no tempo na sexta temporada de Rick and Morty? É uma possibilidade. Assistindo e reassistindo ao trailer da sexta temporada várias vezes, esse cristal aqui, ó, me chamou muita atenção. E como o trailer mostrou uma imagem do Rick saindo com uma nave de dentro da garagem da mesma casa que ele morou com a Diane no passado, duas possibilidades principais se abriram na minha opinião. Viajaremos pelas memórias do nosso Rick? Ou veremos pela primeira vez os personagens principais fazendo viagem temporal e revisitando o passado deles? Será que é simplesmente outra realidade com um tempo diferente? O que eu sei é que todas essas possibilidades estão ligados a esse cristal aí, ó. E ele já apareceu na série outras vezes. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, no trailer agora da sexta temporada de Rick and Morty, nós vemos que em alguns momentos eles estão utilizando uma espécie de cristal que quando está ativado fica na cor rosa. Vemos ali na hora que o Rick tá ativando ali o líquido de portal junto com a sua arma de portal carregando na garagem, e depois também quando eles estão dentro da nave junto com a Beth espacial, ele fica na parte central da nave ali com um holograma de informações saindo de dentro daquele equipamento que ele está ativando. E o momento que mais me chamou a atenção, que eu falei no último vídeo que eu postei, é que nós vemos esse cristal também dentro da nave do Rick, no momento em que ele está saindo da garagem daquela casa com o número 6910, que é o mesmo número da casa que ele morou com a Diane no passado, e lá com a filha dele antes daquilo tudo acontecer. Mas o que isso significa? Vamos por partes. Vários cristais rosas já apareceram em Rick and Morty desde a primeira temporada, então nós vamos analisar alguns elementos aí que aconteceram nos eventos ligados a esses cristais para tentarmos chegar a algumas possibilidades mais fortes do que pode estar acontecendo ali com o Rick. Vamos fazer isso já já. Agora quero te fazer um convite. Se é novo aqui no canal, ainda não é inscrito? Se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar aquele likezão aí para dar uma força e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos que eu trago aqui para vocês, fechou? Se você já faz parte aqui do canal, tamo junto e bora para mais um. No meu último vídeo eu falei sobre a possibilidade de eles estarem visitando uma outra realidade, né? Que talvez o tempo passasse diferente, já que nós vemos os mesmos objetos que tinham lá naquela memória que a gente viu do Rick, e a garagem está intacta. A gente sabe que ela explodiu com aquela bomba que matou a família do Rick, e mesmo que ele tenha consertado depois, ela pode ter explodido de novo nas tentativas dele de conseguir fazer a arma de portais. Mas existem outras possibilidades que estão ligadas a esse cristal. Vamos relembrar então alguns momentos em que ele apareceu na série e que dão força aqui para essas possibilidades. É claro que podem ser vários tipos diferentes de cristais rosas com funções diferentes. Mas lá na primeira temporada, já no episódio da TV interdimensional, no momento em que o Rick quebra o aparelho de TV para poder ativar a TV interdimensional, ele coloca um cristal rosa desses ali e o Morty explica o que é esse cristal. Legal, é chatonita cristalizada? Isso conduz elétrons pelas dimensões. Pois é, e o Rick diz que ele está 20% correto, como sempre. Então, o que podemos saber aqui é que uma das funções desse cristal é conduzir elétrons interdimensionalmente, ou seja, é por isso que eles conseguem ter acesso aos canais, né, e as recepções de imagens dessas outras dimensões. Porém, muitas outras vezes em que ele foi mencionado na série, ele estava ligado a questões temporais. Sim, você se lembra do primeiro episódio da segunda temporada, Fratura Temporal, quando eles acabam dividindo o tempo deles em dois e acaba sendo dividido no final em várias outras partes por causa dessa fratura, dessa ruptura temporal que o Morty e a Summer, o próprio Rick, causaram quando eles congelaram o tempo ao final daquela festa. Aquele aparelhinho que o Rick usou para congelar o tempo no universo em que eles estão é o mesmo que ele utiliza depois para descongelar no começo da segunda temporada. E no momento que ele percebe que tem essa ruptura no tempo, ele abre o aparelho e tira aquele cristal rosa, mais uma vez. E ele tenta usá-lo para tentar recuperar o tempo deles, colocarem eles de volta num ponto só. A gente sabe que não dá certo, né? Depois ele dá uma pirada porque ele se liga que o Rick da outra linha do tempo pode estar tentando matar ele. Então ele coloca o cristal na arma para poder atirar entre as outras linhas do tempo. Depois ele usa esse mesmo cristal no celular dele para que ele possa entrar em contato com as outras variantes ali que haviam sido criadas dele no tempo que estava travado, para provar pro Morty e pra Summer que ele não estava mais
pirado. Além disso, aquele guarda do tempo de quarta dimensão que aparece ali diz que o Rick poderia ser preso somente por ter um daqueles cristais. Doideira, né? Mas esse conceito seria ainda mais aprofundado na quarta temporada, no brilhante episódio do tanque de ácido. Nesse episódio premiado, a gente vê que o Morty pede pro Rick criar um dispositivo em que ele possa salvar um ponto, um save point, para que depois ele consiga voltar até aquele ponto. Assim ele não teria consequências de nada, ele poderia viver fazendo tudo o que ele quisesse e depois voltar se não desse certo. Viagem no tempo. Mas o Rick usou isso para dar uma grande lição no Morty e mostrou que ele não respeita viagem no tempo. E quando ele está explicando pro Morty o que aconteceu, ele deixa claro que ele está usando cristais do tempo. Os mesmos que eles tinham utilizado lá no episódio que ele para o tempo, cara. E é a mesma lógica aqui, porque cada vez que o Morty apertava aquele botão, ele criava variantes de outras possibilidades no tempo, aquelas ações que ele estava tomando. Então aquele dispositivo pegava ele e transportava para uma outra linha do tempo, onde aquilo não tinha acontecido ainda, e o Rick programou para automaticamente derreter o Morty que havia ficado na outra realidade. É bem complicado, né? Mas é diferente de viagem no tempo, conforme o Rick explica. Então essa é mais uma funcionalidade desse cristal. Ele tem a capacidade de te transportar por outras possibilidades de linhas temporais diferentes dentro de uma mesma dimensão. E ainda tem mais, porque nós vemos que depois o Rick utiliza mais uma vez essa tecnologia com o cristal para reunir todas aquelas linhas temporais onde aquelas coisas aconteceram em uma só. E no fim eles nem estavam mexendo com o tempo na dimensão deles, né? Como a gente viu quando o Rick obriga o Morty a beijar o tanque. Mas agora vamos tomar como base o episódio 8 da quinta temporada, aquele no qual nós viajamos com o Rick para as memórias do Pessoa Pássaro. E aqui descobrimos mais uma forma de utilizar esse cristal rosa, porque o Rick pega ele ali, quebra no meio e enfia metade na cabeça do Pessoa Pássaro e com a outra ele mistura com um outro líquido e injeta diretamente na veia de ambos, enquanto a garagem dele, a inteligência artificial, diz que está transformando ele em pensamento para colocar lá na mente do Pessoa Pássaro. Sabendo de tudo isso, cara, será que então nessa sexta temporada, como a gente tá vendo eles utilizando aquele cristal ali no centro da nave, e ele tá conectado de alguma maneira também ao líquido de portal, aquela forma ali que o Rick tem na garagem, e depois nós vemos a Space Beth dentro da nave com eles, e o Rick saindo lá da garagem com esse cristal também daquela casa que representa a mesma casa que ele morava com a Diane no passado. Será que então teremos enfim viagem no tempo utilizando esses cristais de alguma forma nessa temporada? Nós já vimos viagem no tempo em Rick and Morty, mas lá naquele episódio das cobras, eles viajaram no tempo transformando tudo para a linguagem e para a matemática do planeta ofídico. Mas nunca vimos eles viajarem de fato no passado deles. Talvez esses cristais também possam ser utilizados para que eles consigam encontrar a localização de um universo em que tenha algo que eles precisam, não necessariamente de um universo, mas de uma linha temporal que tenha algo que eles precisam para escapar da ameaça que vai ter ali no começo da temporada. Outra coisa que me chamou muita atenção é que nas HQs, por exemplo, nós vemos também cristais rosas sendo utilizados em algum momento, mas eu destaco para vocês agora a HQ em que o Rick e o Morty vão parar num planeta e ficam presos num loop temporal. E depois de tudo que acontece lá, das loucuras que acontecem, eu já fiz um vídeo sobre isso se você quiser conhecer essa história, eles descobrem que tudo aquilo estava sendo causado por um cristal rosado, e que o Rick destrói para que eles consigam sair do loop. Será, mano, que o Rick tem acesso a algum tipo de looping, que talvez eles mesmos pudessem estar presos, mas ele pode ter acesso a algum tipo de looping contínuo, que ele consiga entrar e sair em algum local, alguma realidade, algum limbo temporal, mais ou menos como aquele em que eles ficaram presos no primeiro episódio da segunda temporada? E claro, também tem o cristal do tempo, que a Jéssica fica aprisionada por milhares de anos naquela realidade Nárnia no primeiro episódio da quinta temporada. Cristal, aliás, que nós já tínhamos visto também no episódio 7 da terceira temporada, na Cidadela, quando o Evil Morty tá lá fazendo a campanha presidencial dele, nós vemos um Morty em uma cama que parece ser de um hospital, aprisionado também em um desses cristais. E para trazer as informações completas para vocês, no jogo Pocket Mortys também aparece esse cristal, inclusive ele pode ser feito, produzido de algumas formas ali, e também na descrição de dentro do jogo, diz que ele divide o tempo em múltiplas zonas. Mais uma das possibilidades é de que eles estejam acessando também as memórias do Rick, né? Já que a gente vê que esse cristal
cristal também foi utilizado para acessar as memórias do Pessoa Pássaro lá atrás, então pode ser que por algum motivo eles tenham que acessar as memórias do Rick, talvez tenha algo ali que foi apagado por ele mesmo, e se for por ele mesmo nós vamos descobrir algumas coisas aí muito doidas, mas por algum motivo o Evil Morty pode ter acionado algo e eles vão ter que entrar na memória para descobrir e talvez se salvarem. Enfim, cara, hipóteses, possibilidades e possibilidades. Enquanto a temporada não começa, a gente especula, e nos detalhes e easter eggs, né? Então, ó, me ajuda aqui, deixa no comentário as suas possibilidades, as suas ideias sobre esses elementos que eu trouxe aqui, pra gente botar pra jogo e debater até o dia do lançamento, onde a gente vai poder conferir o que realmente vai acontecer. Muito obrigado, galera, a todos vocês, aos novos inscritos que estão junto aqui comigo e assistindo o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que